Vamos falar sobre os mundos de prova e expiação. E é uma leitura bela. E quando nós encontramos a beleza, nós encontraremos Deus. Enquanto nós acharmos que o mundo está com uma certa organização, está tudo certinho, é o segundo passo que as pessoas tomam na vida. Aquele espaço que a gente fala, 1, 2, 3, 4, aqueles milhares de anos que a gente tem que percorrer na vida, nós estamos dando o segundo passo. Estamos por fora da realidade espiritual. E quando a gente encontrar essa leitura daqui, nós vamos ver como nós estamos longe da verdade. Então eu acredito que eu seja certo, que eu sou perfeito, eu sou tudo, e todo mundo pensa assim. E de alguma forma o outro é que está errado. Porque ele tem uma opinião diferente, ele é diferente. Ué, todos nós não somos a semelhança de Deus? Estou falando errado? Não, nós somos a semelhança de Deus, mas nós temos as nossas particularidades. Mas dentro das particularidades, nós temos leis espirituais. A casa é espírita. Os irmãos precisam ser espíritas. Primeiro. Então, precisamos encontrar a reencarnação para poder entendermos sobre a vida, senão não entende nada. E aqui a gente está tentando, né, com muito custo, fazer uma organização. E dessa organização, por exemplo, vou chutar aí, de lá daquela casa até aqui foram 2 anos. Só Deus sabe a luta que foi para chegar aqui. Vocês vão lá atrás, que eu faço muita questão de vocês irem, e muitas pessoas vieram aqui, não conseguiram passar da pirâmide lá para trás. Vai lá. Achar que o espiritismo é oba-oba e vou incorporar a qualquer hora. Vai lá. Vai enfrentar lá, vai. Na semana passada eu coloquei 240 mil espíritos que podem me ajudar, não foi, Elton? 240 espíritos numa falange que podem me prejudicar. Qual é a decisão que eu tenho que tomar sobre essa falange? Sobre as coisas ruins que podem estar acontecendo na nossa vida? Atitude. O homem tem que ter atitude. E quando nós vamos olhar, cadê as atitudes? Aí pode estar desviado por vários motivos, né? Educacional, é um espírito ainda iniciante. Então, segundo o racionalismo cristão, que é um centro espírita, não sei se existe ainda, ele é mentalista, né? E trabalha. Então eu vou trabalhar. E tem uma foto lá, e tem um livro, A Vida Fora da Matéria, vem um domador do leão, e aí ele dá uma chicotada. O leão obedece e o leão não desobedece. São as duas hipóteses. O primeiro, quando obedece, aquele domador, ele não violenta a lei natural daquele ser. Ele obedece, ele tem amor àquele ser, mas ele está em função, em uma missão, não é? Aí sobe uma energia que envolve como se fosse um cogumelo, isso é dado pelos videntes dessa casa, e que eles demonstram a cúpula espiritual protegendo a ação de uma pessoa, o médium. Lindo e maravilhoso. Da mesma forma que o leão fica com raiva, é porque eu tenho raiva. E olha o que aconteceu aqui na casa, agora. E eu lá vou me preocupar, eu tenho que me preocupar comigo, que é o meu destino, na qual eu vou responder por mim. Eu sou responsável por mim, os irmãos são responsáveis por vocês. Vocês estão dando chicotada na vida e nas pessoas, com raiva ou com amor? E aí a gente vai entrar nas observações das leis espirituais. E não são fáceis, não. Perfeito?
Quando os espíritos deixam os mundos primitivos, que é o mundo paleolítico na biologia, o homem da pedra lascada. Aquele homem da pedra lascada, ele é ignorante. Ponto final. Ele é violento. Ponto final. Ele não tem inteligência. Ele não tem a inteligência. E dentro dele existe um lado muito mais mal do que o bem, porque ele é primitivo. Irracional, vive na pedra lascada, tem que sobreviver. E aí ele age pelo instinto. Perfeito? Então a gente vê aquele homem cabeludo, não tem sociedade, não tem lar, não tem criação. Aí ele faz uma pedra lascada para atacar um animal para poder comer. Existe uma grande chance de nós, inclusive os irmãos, voltarmos para esse lugar, que é 27 mil anos atrás. Enquanto isso, fiquem lá na rua, pulando seu carnaval e rebolando, achando que a vida espiritual ela tem o mesmo comportamento da vida humana. O que está embaixo está o que está dentro está fora. Então, o que está fora é o meu ser. Ou seja, o meu ser que age na vida, nas relações com as pessoas. Aonde eu vou, o que eu faço, o que eu penso. Relação direta, biologia. Vai estudar ecologia, a relação entre as pessoas, relações dos animais e vegetais com o seu meio ambiente. Vai estudar o comportamento, etologia, o comportamento dos animais, dos vegetais, em relação a esse ambiente. O comportamento. Qual é o nosso comportamento em relação às coisas que eu passo na vida? Qual é a resposta que nós damos? Aí a gente vai estudar. Então, os espíritos deixam o mundo primitivo através de uma evolução. O primeiro passo. Então Deus lá, nos colocou na parte humana, mas tem muita evolução antes disso, na Terra primitiva. E ali eu vou convivendo entre milhares de anos. O espírito do Paulo. Ele vai vivendo ali, aí ele dá uma subidinha, uma elevação espiritual, um progresso, não vou dizer nem que seja moral, mas digamos um progresso moral. O Paulo melhorou um pouco. Aí ele tem o direito de entrar no mundo melhor. Perfeito? O segundo passo, esse que nós estamos. Então eu acabei de sair de um mundo primitivo, os irmãos também. Veja se temos reações agressivas, se ficamos vermelhos, se temos raiva, se temos ódio. Olha o que está acontecendo no Brasil. As pessoas vão ficar doentes. E o que nós precisamos? Vamos orar, vamos rezar. Ninguém aparece. Eu estou fora, Até chegar a responsabilidade que vai bater na porta e vai cobrar as pessoas. Nós temos essa oportunidade do primeiro passo. O que esse passo e qual é o mundo do segundo passo? Prova e expiação. O que é a prova? Eu escolhi vir cego. Eu, Paulo, escolhi vir cego. Eu, Paulo, escolhi morrer pela Covid. Então não tem ninguém culpado. Eu escolhi morrer pela Covid. Então não vamos culpar ninguém. O problema que coloca-se a culpa nas pessoas é a famosa ignorância. Eu não sei, então eu falo aquilo que eu não sei. Eu não tenho base científica, eu não tenho base espiritual, aí eu falo qualquer coisa. E o ser humano fala qualquer coisa mesmo. Mas pode estar certo e pode estar errado, não é, Kleber? Perfeito. Aí entramos nesse mundo. Então eu escolhi a prova de vir cego. Mas se eu causei a cegueira a uma outra pessoa,
eu vou vir cego. Qualquer mal que a gente faça ao outrem, nós temos que recuperar através do mundo na qual eu vivo, prova e expiação, que é esse, eu tenho que pagar minha dívida. Médios paguem as dívidas. Façam bem. Vocês precisam ficar com as pessoas que têm muita luta. Amanhã deve chegar um auditor aqui, né? Pode fechar a casa, né? Aqui que adianta a roupa branca, bater a cabeça, pedir Exu, hein? Vem o auditor, fecha. E é claro que os médicos, eu não vou ficar falando isso para vocês, para perturbarem vocês. A responsabilidade cai sobre o diretor, e eu preciso de energia. Vamos fazer? Ah, eu não vou fazer. Perfeito, muito bom. Adoro, adoro. Porque quanto mais a gente recebe o não, mais a gente luta. Pode perceber isso. Quanto mais pessoas dão contra, mais a pessoa fica com força para lutar na vida. E é assim que acontece mesmo. Deem contra mesmo, muitos contra. Coloquem bastante obstáculo, mas amanhã nós receberemos na mesma moeda. É dando que se recebe. Então, já possui inteligência no mundo de prova e expiação. E sentimentos. Amai-vos uns aos outros. É um sentimento? É um sentimento? Eu olhar uma revistinha ou vídeo, não sei das quantas. Aqui, aquelas pessoas que estão ali, né? Elas têm sentimento? Vídeo pornô, tem sentimento as pessoas? Você falou só o vídeo. Não. Essas pessoas têm sentimentos? Então, nós precisamos aprimorar o sentimento. Então, eu não sei qual é a ordem, né? Nós temos o instinto. Quer falar? Calma, vou explicar. Não. No mundo primitivo, eu tenho instinto, porque eu sou voltado ao mundo animal. No mundo animal, eu trabalho esse chakra, que é essa parte daqui, que é o chakra, se eu não me engano, da sobrevivência, das relações humanas, da vida material, da formação de um novo corpo, que é uma função espiritual interessante, bastante interessante. Nós estamos tendo a oportunidade de ter um corpo físico. Não é? Não buroquei, irmãos. Perfeito. Então, eu venho a esse mundo e estou ainda no instinto. Quantas pessoas têm instinto? As mulheres mais reclamam isso. Parece um animal. Ué, fica dando para ele. Então você vê que ele é um animal mesmo. Então, cadê o sentimento da pessoa? Não está ainda desperto. Mas ele está em evolução. Temos que dar chances a ele, e as oportunidades vêm por Deus através das reencarnações. Então, quem não está usando a sua inteligência e vai ficar no mundo pastando, comendo, porque a pessoa não se autodetermina para a sua evolução. E isso é muito fácil. Eu estou no mundo primitivo, que é uma ordem de Deus, criou assim, não podemos fazer nada. Esse mundo, aquela humanidade caminha, passa de nível, caminha, passa de nível. Perfeito? Nós já caminhamos no mundo primitivo. Nós estamos no mundo de prova e expiações. A inteligência tem que ser usada.
E para usar a inteligência, a pessoa tem que fazer o bem. Quem não está fazendo o bem, não está usando a sua inteligência. E quando não se usa a inteligência, a gente fica preso no mundo de prova e expiação. Porque aqui o mundo é mais igual. As pessoas são fraternais. Fraternas, ajudam umas às outras. Ah, eu não ajudo, vai viver por aqui. Ah, eu roubo, vai viver por aqui. Até que melhore e suba seu nível. Perfeito? Então aqui é o segundo passo. Nós já estamos no terceiro passo. Por causa disso, eu muito cobro. Ei, vamos trabalhar? Porque aqui só se trabalha. Em favor de todos. Aqui o mundo é egoísta ainda. E a maioria das pessoas que eu falei na semana passada, ou retrasada, as pessoas... Não! A maioria das pessoas são boas, não são não. O mundo de prova e expiação não permite isso. Que a maioria seja boas. Então a gente vive entre o bem e o mal e salve-se quem puder. Difícil? Não. É só viver bem. É só viver em paz. É só caminhar para Deus. Não tem nada de dificuldade. Ali, as pessoas que não caminham para Deus, elas vão sofrer mesmo. Nós temos vários partidos, inclusive os políticos, que não acreditam em Deus. Entendeu bem agora? É só vocês olharem aonde estão esses partidos. Só vocês olharem, vai lá e vota. No mundo inteiro está acontecendo isso. Na semana retrasada, eu falei sobre a Grécia, que houve 1.500 e poucos terremotos, né? E alguma pessoa falou o nome da ilha. Quem foi? Foi a Du que falou? Hein? Santorini. Essa semana, o povo da Itália, em algumas regiões, que é pertinho da Grécia, todo mundo foi para a rua. Terremoto. O que está acontecendo lá no fundo da terra? O que está acontecendo? O que está acontecendo dentro de mim? A terra está tremendo, irmãos. Eu também estou tremendo. Eu estava aqui, foi quinta-feira, se não me engano, sei lá, deu 2 temporais aqui, e teve um, olha, eu, na minha vida toda, inclusive porque quando temporal eu morava num apartamento muito alto, eu ficava na janela vendo os raios e os trovões, amo. Nem sabia que meus dias de cabeça é Yansan e Xangô. Mas teve um aqui que eu levantei e fiquei assim, meu coração, bum, 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 a casa toda tremeu. Sabe o que é isso? Descarga elétrica. Por que tem que ter descarga elétrica em níveis maiores? Para quebrar os maus pensamentos das pessoas. Quanto mais nós tivermos mais mau pensamento, maior será a ação da geologia do nosso planeta contra os próprios seres humanos. Por que isso? Aqui saiu raio. Já acabei mudando, né? Saiu um raio. Ele produz enxofre. A pólvora. Vou fazer ali, um trabalho de pólvora. Vai fazer enxofre. O enxofre... Não, enxofre é S. É isso? É. Enxofre é S, o símbolo químico. O enxofre vem pelo raio. Então, o raio, quando corta a atmosfera,
Ele produz o enxofre. É ruim, horrível. E aí os espíritos fogem. Para onde? Para qualquer lugar. Mas principalmente para onde? Para as casas humanas, onde nós moramos. Então, a pessoa que estiver na hora da tempestade, em que tenha raio e estiver brigando dentro de casa, vai aumentar a briga e não vai entender o casal. Por que isso? Porque os espíritos estão penetrando dentro da casa humana. Não briguem quando tiver chuvas, nem raio, nem tempestades. Façam silêncio, vão orar. Inclusive, eu já participei de trabalho que o caboclo-chefe da casa falou assim, vamos subir. Aí todo mundo olhou, vamos subir, encerrou o trabalho, voltamos após a tempestade. Por causa do perigo na qual os médiums estariam sob a ação daqueles tremores, daquele raio dos espíritos. É um espírito bom, é um espírito evoluído. Os irmãos estão com os espíritos evoluídos? Estão do lado de pessoas boas? Essa aqui é a minha pergunta. Mas é a pergunta para mim e para vocês. Não é difícil. Apenas temos que compreender essas necessidades. Tá ok? Tá com dificuldade para entender? Bem, nesse mundo os espíritos, o nosso, executam diversos trabalhos estamos aprendendo a trabalhar no mundo de prova e expiação, porque é só aqui encontraremos trabalho. Pergunta aos irmãos que mais trabalham se eu não encho o saco deles. Vamos trabalhar? Vamos. Não se incomoda com isso, não se incomoda com aquilo. Vamos trabalhar? Faça a sua parte. É verdade? Estou sempre falando isso? Wellington, eu falo isso? Perfeito. O que eu falo? Eu estou preocupado com o destino da pessoa, com o destino do médium. Mas o médium, eu não sei se ele está preocupado com ele. Por causa do tipo do mundo na qual nós estamos vivendo. Os seres humanos também, os irmãos também. Eu não sei se estão preocupados com o seu destino. Então, executam diversos trabalhos, não só o mediúnico, mas outros trabalhos, como o trabalho físico, para aprenderem a utilizar a sua inteligência. Então, quando a gente é aluno da vida, a gente presta atenção nos mais idosos. Cadê o respeito aos mais idosos? Está lá nos asilos, né? A gente faz uma visitinha de vez em quando, né? Será que a gente faz um agrado, diz que ama para eles? Eles vão morrer, né, irmãos? Eles vão morrer, né? O que está dentro dele, hein, para encontrar o mundo espiritual lá do outro lado? Nós sermos espírita, temos que entender isso. Fiquem do lugar aonde as pessoas trabalham. Porque quem está trabalhando está usando a sua inteligência para ir para um mundo melhor. Quer ver uma ideia? Poxa, alguém quer ser um guia espiritual? Aqui, futuramente? Alguém já teve esse pensamento? Ah, eu vou ser um guia. Ah, se eu viesse na Terra, tivesse um médium, e eu vou incorporar, e eu vou dar consulta para aquele médium, eu vou ajudar a pessoa. Ninguém teve essa ideia? Alguém teve? Pode levantar a mão. Levanta. Perfeito! O jovem lá levantou a mão. Toda a possibilidade. Trabalhe desde já. Use a inteligência, porque os guias têm que usar a inteligência porque eles estão na linha de trabalho. Aí o médium tem que trabalhar para o guia poder trabalhar. É isso que eu cobro aos irmãos. Estou cobrando dentro da lei. E por muitas vezes nós não entendemos isso, acha que eu sou chato e sou chato mesmo.
mas não tem o prazer de ser chato. E, ao mesmo tempo, essa pessoa que está trabalhando, ela está se purificando. Opa! Aí lá vem aquele jogador, fez o gol, né? Ele faz logo assim, sai nhaca, sai coisa ruim. Fica 10 partidas. Ele é o cara que tem que fazer gol, não faz gol. Aí ele faz, sai coisa ruim. É isso, então, todos nós temos algum lado também que não é muito bom, não. E isso precisa ser aprimorado. Adoro o quadro. Os espíritos que não usam a sua inteligência para o bem erram. Os espíritos que não usam a sua inteligência para fazer o bem erram. Por 2 motivos. Uma pessoa pode fazer mal e uma pessoa pode fazer bem, né? Questão de escolha. Aqui tem um meio, tem os seres humanos hoje, eles são frios. Frios. Não tô nem aí, hein? Sou duro. Duro de coração. Quem falou isso? O Senhor Jesus. A vida material e a sua vida espiritual. Está havendo algum tipo de problema entre as forças do mal e as forças do bem. O médium, ele tem uma relação íntima com as forças do mal, 240 mil de uma falange querendo a minha vida e 240 mil espíritos da falange de Tranca-Rua querendo me proteger. Então, quando eu falei assim, nossa, o médium chega assim, olha, eu não tenho proteção. Eu só não rio na cara para não debochar, né? Porque o estudo indica que a pessoa é protegida em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas o pensamento dela, a escolha, está indo para esse lado, para o bem, ou está indo para esse lado considerado mal. Então, na Terra hoje, eu estou vivo. E tenho esse corpo físico. E aí eu vou dar R$50. Tem alguém sexta-feira aqui? Não. Eu vou dar... Não, vocês dois não entram. Quantos espíritos gostariam de estar no meu lugar? Eu estou encarnado aqui. Quanto? Venham. Hein? Não, chuta. Pode. 300 mil. 400 mil. Quem dá mais? Quanto? Não. Querem viver para viver aqui na vida material. Daqui a pouco você vai entender melhor. Milhões e milhões. Quem dá mais? Hein? 22 milhões. $24 bilhões. 24 bilhões. Então, quando eu falo, vamos trabalhar, vamos estudar, esses espíritos estão aqui, ó, ao nosso redor. Quem são eles que estão aqui ao nosso redor? Fala, Beth, sem balançar a cabeça, fala. Quem são os espíritos que estão aqui ao nosso redor? Não, aqui, Hein? Perfeito. Um caso é esse. O menino tem razão. Outro. Mentores espirituais, protetores. Quem mais?
Os filhos da cúpula da casa. O espírito da cúpula espiritual, tá correto. E a sua grande maioria, quais são? Precisam de ajuda. Quiumbas, perfeito. E outro? As pessoas que não prestam atenção. Então, vocês aqui, vocês têm que ficar junto das pessoas para prestarem atenção. É assim que se aprende. Então vai para a escola, vai estudar a matéria da escola. A vida tem matérias. Qual é o nosso comportamento em relação às coisas da vida? Poxa, é só você pegar esse livro aqui, ó. Na qual eu postei que nós temos livro, quase 3.000 livros, e só uma pessoa pediu livro emprestado. Perfeito. É de Xangô? É de Xangô que está ali, ó, que está com o livro da vida, não ama as pessoas, problema cardíaco. Está com o livro da vida de Xangô, não estuda? Não está da Umbanda, não, irmãos. Não tem Umbanda para essa pessoa. Tem que entender primeiro. Aí tem nesse livrinho daqui, qual é o meu comportamento. O livro, ele dá 47 pedacinhos de qual é o meu comportamento. Bem, eu tive família, né? Pô, no menino eu tenho que ter uma companheira, filho, lar, família, estudo, trabalho, centro espírita, mediunidade, presidente da República. Em relação ao jovem, à mulher, o médium, o lar, via pública, viagem, trabalho, sociedade, embate político, templo, obras assistenciais, tribuna, empresa, radiofonia, coisas de revelação do passado para o futuro. Qual é a minha atitude perante o livro? Fechado, né? Vai fechar a sua vida. Perante as instruções, não quero ser inteligente, passa a ser ignorante. Então, lê esse livrinho daqui, chamado Conduta Espírita. Eu tenho que ser uma pessoa só. Eu não tenho que andar conforme as pessoas queiram. Eu sou Paulo Roberto, tenho um comportamento. E esse comportamento, eu preciso ficar estreito com todos os lugares na qual eu vou ter relação com a pessoa. Então trato um bem, do outro mal, né? Abro um caminho para um, fecho para outros. Em relação aos meus filhos, eu bato neles, brinco com eles, interrompo eles. A minha mãe, meu pai não respeito. Né? Quer ver uma coisa que é difícil? Uma pessoa morre, né? Tá aqui ela. Morreu. Aí ela foi lá para o mundo espiritual. Digamos que ela esteja lá na maca. Perfeito? Aí, o mentor espiritual vai dizer assim: Paulo, você morreu. Vamos ver lá na Terra quem pensa em você. Quem faz oração para os mortos? Quem faz oração para os mortos, hein? Perfeito. Aí, Paulo, vou colocar um aparelhinho aqui, eletrocardiograma, e vai ligar a televisão. Ô, Paulo, ninguém lembra de você na Terra. Não tem nenhuma oração para você. Aí a tela da televisão, não tem ninguém. Triste, né? Só que aqui não será São Paulo, será cada um de nós. Quem não lembra da gente, faça uma amizade. Quanto mais amizade tiver, melhor. É igual aqui na Terra, que as pessoas têm a oportunidade de estar ali fazendo algo, de estar mostrando quanto gosta de alguém, quanto alguém é importante na vida daquela pessoa, e muitas das vezes não faz. Aí a pessoa morre,
nossa, fulano era amado, fulano vai fazer tanta falta, fulano era uma pessoa incrível. Mas teve a oportunidade todinha de mostrar o quanto a pessoa fazia diferença e não teve a capacidade de... E não fez, perfeito. Aí, nesse sentido, ela está falando sobre lembranças e sobre oportunidades. Então, nós pegamos as oportunidades, por falta da inteligência, jogamos fora. Não é? Entende? Segunda coisa, a lembrança fica dentro sempre da pessoa. Aquela pessoa que faleceu, ela faz parte da nossa família. Não existe separação. Nem pela morte. Ela permanece ligado ao núcleo familiar. A família pretendida, em parte, aqui dentro do Brasil mesmo. Vamos lutar pelas famílias. E aonde nós temos grandes problemas. Bem, ficamos na lembrança dessas pessoas que fizeram parte da família. Elas podem estar desencarnadas, mas fazem parte da nossa vida, que é chamado lar espiritual. Vamos fazer o evangelho? Muitas vezes a família não é ajudada, o lar dela, os guias, muitas vezes se afastam do médium. Por que isso? Porque há uma intenção. Então, quando a Luísa falou, olha, eu, mesmo não rezando por ela, eu tenho a intenção de fazer o bem. E todas as vezes que eu tiver a intenção de fazer o bem, eu estarei fazendo uma prece, uma oração. A prece e a oração não é eu parar para rezar. Pode ser feito pelo trabalho, que é o meu caso. Eu penso que o trabalho é a maior oração que eu tenho, a maior demonstração que eu tenho. Então, pessoas que me conhecem, veem eu trabalhar o tempo todo. Eu estou orando. Eu estou modificando. Por que isso? Felipe Lima, Thaís Felipe Lima, fugiu. Fugiu o pensamento. Assim, oração. Oração. Divida essa palavra oração em duas partes. Está ali. Perfeito. Orar e acionar. Porque orar e ficar parado não adianta. E para não ficar parado precisa trabalhar. E para trabalhar tem que usar a inteligência. Tá certo? Perfeito? Não, perfeito é só Deus. Os espíritos precisam corrigir seus erros ou falta que estão em expiação. Todos nós cometemos erros no passado e estamos expiando, ou seja, corrigindo os nossos atos. Assim, aqueles que erram são obrigados a corrigir os seus erros, hein? Então ninguém fica livre da lei espiritual. Erramos, nós vamos corrigir esse erro. Nós teremos que ter uma oportunidade. E a oportunidade vem pela vida, que eu mostrei naquele dia, pela existência. Quem estava aí quando eu falei sobre a existência, que o Paulo tem várias vidas dentro de uma existência. Então, muitas vezes a gente não entende a palestra que eu dou porque está cortada. Eu venho e não venho. Aí não tenho continuidade. Os espíritos que desempenham a sua tarefa estão em prova. Deus, com isso, quer que se já sabe praticar a caridade.
Então, quando eu estou dentro do centro, estou fazendo o bem, supostamente, Deus está olhando para mim. Eu sou avaliado por Deus. E para isso, eu tenho que ter uma autodeterminação, que é até muitas vezes a forma de eu falar, que parece um pouco mais agressivo. Mas é porque eu quero ficar dentro da lei, porque sei que Deus está olhando por mim, assim olhando pelos irmãos, entre os erros também. E ali que existe o dito, digamos, julgamento, erro, então vamos corrigir. Todo mundo tem que corrigir. Perfeito? O planeta que se aproxima, que é o terceiro passo, eu preciso corrigir os meus erros. Que é um planeta de regeneração. O que é regenerar? Corrigir. Então vai vir um planeta de assim, nossa, será um planeta de mais paz, não tem obsessor, não tem pessoas que roubem, não tem maldade, nós podemos andar na casa, não tem apartamento, casas grandes, largas. As pessoas terão liberdade, elas vão fazer as ordens de Deus, não as ordens dos seres humanos. Então, a maioria, a gente acaba trabalhando muito apertadamente para a parte material. A Suiane está aqui, ela viu que eu perguntei para ela, e aí ela falou que acorda às 5 horas, chega em casa às 8 horas, faz isso, faz aquilo, dorme 8 horas da noite, tem 2 horas por dia para viver. E nas 2 horas por dia para viver, ela ainda tem um lado espiritual. E aonde fica o lado espiritual de uma pessoa que trabalha o dia todo, hein? Não fica. Aí, por esse sistema, a pessoa vai vivendo ali, ó, no mundo de prova e expiação. Até que entenda que tem que subir. Mas para subir tem que fazer as coisas que estão corretas. Mentor, lá para fora. Lá para fora. Tem que fazer as coisas que estão corretas. O mundo que vai vir não vai permitir pessoas que não participem um do outro, da coletividade. Por enquanto, a Terra é um mundo de provas e expiações, pertence à segunda classe. Primeiro ano primário, eu estou no segundo ano primário. Se eu tiver que falar sobre espiritualidade, a espiritualidade está muito longe dos seres humanos. O que é a espiritualidade? É o cosmos. Os índios apaches, eles escreveram uma carta que é muito bonita, e ele dizia, entre vários textos, cadê as florestas? Acabou. Cadê o búfalo? Não existe mais. Cadê o beija-flor? Desapareceu. Estamos perto. Muito perto. E vai sobrar o homem com a sua consciência. Porque a Terra está tão quente que haverá muitas fomes, segundo os que dizem. Os vegetais não vão aguentar. Pode faltar água e comida. Nós estamos prevenindo? Pode ir lá em casa. Você vê muita coisa. Ah, Paulo é armazenador. Está lá um monte de comida lá. Ó. Para tentar sobreviver, se tiver o caso. Então, nós estamos no segundo passo. O nosso planeta vai entrar no terceiro passo. Evolutivo. Eu vou entrar na terceira classe primária. Planeta de regenerar. E na Bíblia está dito assim, né? Nada restará ao homem a não ser o pó. Estou certo? Tudo irá abaixo para a reconstrução do novo mundo. Então a gente reconstrói o mundo a partir da base. Quer ver uma entidade que faz isso? Dá uma apagadinha enquanto eu bebo uma água, rápido. Quer ver uma entidade que faz isso?
Posso ser questionado aí pelos irmãos depois do vídeo? Quem tem Yansan aí, hein? Quem tem Yansan aí, hein? Já olhei para você mesmo. Ó, na carta cigana, uma torre, segunda torre. Aqui tem uma janelinha. Quem é de Yansan pode perguntar a ela se ela não perde tudo constantemente na vida. Você levantou a mão, disse que é de Yansan. Quantas vezes você já foi lá embaixo? Quantas vezes você já teve que levantar? Quantas vezes? Um monte de vezes, né? Sabe por quê? Está sendo testado nessas provas que eu estou dizendo para os irmãos. Então, quem tem Yansan, inclusive porque está do lado de Xangô, é a mesma coisa. Se não perder nessa vida, pode perder na outra vida. Perfeito. Aí o que sobra? Uma base para recomeçar. Então, quando a gente fala sobre Yansan, a gente fala sobre destruição, mas não é bem isso. Destrói para renascer de novo. Não é uma entidade que trabalha com o renascimento. Ela trabalha com a oportunidade de a pessoa melhorar e passar pela prova e expiação com maior sabedoria. Bem, o hábito de manter, vou pular, tá? Pensamentos puros e elevados é uma orientação espiritual. Em breve eu vou fazer muito isso com os irmãos, né? Porque a gente vai ter... Quando é que é, hein? Vai ter uma aula aí, quando é que é? Hein? O próximo sábado, né? Vamos ver se os irmãos vão estar integrados mesmo. Casa e os irmãos da assistência. Perfeito. O hábito de manter pensamentos puros e elevados. Beth. Pensamentos puros e elevados. Então estamos aqui trabalhando também. Por que vão vir com um pensamento contaminado? E achar que o dirigente tem que limpar esses pensamentos. E tem que tirar os espíritos. E tem que tirar a magia. E tem que tirar as coisas ruins. Coitado do médium. Às vezes o médium está pedindo socorro por causa da aprovação dele. Então, hábito... Eu tenho um relógio ali que já colocaram para eu ver. O hábito de manter pensamentos. Pensamentos puros e elevados. Evitar os vícios. Evitar os vícios, hein? Evitar a perversidade, fazer mal, irmãos. Cultivar o estudo, não sou eu que estou dizendo não. E o trabalho honesto. Não desvie nada para não ficar com dívida. Todo aquele que desvia vai sofrer a ação de Xangô, que é o rei da justiça espiritual. Não desvie nada de ninguém, nada pertence a ninguém, a nada, a não ser aquilo que eu sou. E se eu sou e tenho dívidas, só existe uma oportunidade: fazer o bem usando a inteligência. Fazer o bem com prazer.
fazer o bem obrigado, ter uma relação obrigada, permanecer com uma pessoa obrigada, não dá certo. Cadê o coração? Eu estive pensando. Sabe essa cozinha que tem aqui? A cozinha do centro em que eu me formei era menor. Você sabia? Tinha uma cozinha lá, era menor do que isso. Foi ali que eu me desenvolvi. Não tive mesa, não tive guia, assim com fartura, de jeito nenhum. O centro que eu vim era todo pequeno. Sabe onde que ele era? No morro. Me esqueci o nome dele, São Carlos. Lá no Morro São Carlos. Um dos morros mais violentos que tem no Rio de Janeiro. Lá mata. E é lá que você tinha que subir. Então, normalmente tinham 4 guias. Pessoal, estou falando, está sendo filmado aí. Normalmente tinham 4 entidades. Ou seja, uma na frente, que é um protetor. Uma outra atrás, que é um protetor. Um do lado da direita, que é outro protetor. Um lado da esquerda, que é um outro lado do protetor. Então, quando a pessoa entra no centro, ela tem a proteção dela, porque ela é médium. Tem a proteção em cima, embaixo, à direita e à esquerda. O que faz isso? O sinal da cruz. E todo sinal da cruz, ele é positivo. Quando a pessoa só anda, na matéria, que sinal é esse, Thaís? Que sinal é esse, senhora? Que sinal é esse, médiuns? Perfeito. Quando a pessoa anda na Terra, aqui é o sinal negativo. Eu preciso usar a espiritualidade, que é de baixo para cima ou de cima para baixo, que é o triângulo que a gente tem dentro da fraternidade. Os irmãos podem ver o símbolo da fraternidade, ele é assim, ó. Eu não sou ruim de desenho demais. Tá vendo o triângulo? São 2 triângulos. A base, os irmãos, buscando a espiritualidade, a base espiritual, buscando o médium. Aqui a nossa culpa protetora, buscando o médium. É aí que eu estou dizendo, o médium precisa ter bons pensamentos, bons propósitos, se desenvolver. E não existe nada demais, não. Eu me desenvolvi numa cozinha. Não tive mordomia, não, irmãos. Nenhum. E a médium que estava na casa, ela trabalhou, graças a Deus, 66 anos sem parar. Apenas porque abandonou o seu marido, os seus filhos. Então, quando ela abandonou os filhos, esses filhos vieram a morrer na matéria. Então, essa médium, ela desejou viver a matéria, nada contra, por favor. E aí ela foi em direção a outros homens. E os filhos que precisavam aqui dela morreram. E ela, como qualquer pessoa, tem um pai e tem uma mãe, que é a família. Dessa família, o pai tinha um ascendente espiritual, que a gente chama de patriarca ou matriarca, que cuida da família. Todo mundo percebe isso, que na família terrena tem. Ela continua no plano espiritual, cuidando das pessoas. Que lindo, maravilhoso. Pô, minha mãe me ama, minha mãe me ajuda. Perfeito. O pai dela morreu mais cedo, ficou no mundo espiritual. Preocupação dele. O que eu irei fazer com a minha filha que se desviou?
A minha filha se desviou do caminho. E aí ele, como pai, se preocupou com o destino dela e pediu ajuda superior. Quando pediu ajuda superior, vieram os guias, que são os nossos protetores. Olha que lindo, irmãos. Vieram, pois não, o que você quer? Eu preciso recuperar a minha filha. Mas ela ainda está na matéria. Mas ela vai morrer. Então, quando ela morreu, ela desceu. E ali, aquele médium ficou muitos anos lá, perdido e desamparado. Depois que pagou a sua dívida, que é isso que eu estou dizendo para os irmãos, que todo mundo paga de alguma forma, paga é viver melhor. Ela subiu, o pai pegou e ele passou a ser o guia espiritual do centro em que eu me formei. Né? Centro Espírita Irmãos Unidos. Irmãos Unidos. Esses 4 médios aqui, eu não me lembro de ter visto a falta deles. Eles estavam nos mesmos lugares. Então, um guia fica aqui, ele tem um ponto dele aqui, na outra vez, ele entra, fica no mesmo lugar. É só vocês repararem que tem alguns guias que escolhem os seus lugares. Já perceberam isso? Então a Márcia vem, por exemplo, a Márcia vem, ela está escolhendo o ponto de força dela. Ali ninguém pode entrar, ninguém pode fazer nada. E aí esses guias faziam, né, esse comprometimento, que é a força que tem dentro da pessoa, e aí você entra dentro dessa força, um guia de frente, 2 de lado e um de trás. Perfeito? O quadrado, por acaso. Mas pode se aplicar o pentagrama, pode se aplicar a estrela, pode se aplicar o simbolismo, mas tem que entender e tem que fazer isso. Aí esses guias vinham, como esse pai, recuperou ela e falou para ela assim: eu vou ser o seu pai espiritual. E aí ele começou a trabalhar mediunicamente durante muitos anos, até que ela tivesse um programa de vida e pudesse recuperar quem? Quem que ela tinha que recuperar? Os filhos. Perfeito! Os filhos deixados. Então, todas as vezes que a gente deixa as coisas para trás, a gente volta no mesmo ponto, tá? Aí ela veio recuperar os 3 filhos. Só que, pela lei, ela perdeu o direito a ter a família, o emprego, a casa e os próprios filhos. Mas como ela vai recuperar 3 filhos, chuta, um espírito da família disse para ela assim: eu vou descer primeiro, vou ter suas 3 crianças, caridade, resignação, amor ao próximo, acolhimento. Aí ela nasceu, a Creuza, que é o nome da nossa irmã, depois nasceu, essa teve um casamento, teve 3 filhos. Olha que criança linda. Toma conta para mim, tá? Oxa, ela é linda, toma conta para mim. Aí ela deu os 3 filhos para essa irmã Creuza, que tomou conta. E para se recuperar do que ela fez em termos de erro, ela assumiu o centro espírita. É aí que os irmãos precisam compreender, talvez a minha dívida, mas talvez a dívida que vocês tenham também. Todo mundo tem dívida. Então, por dívida, a gente tem que respeitar o centro, porque ele é divino e maravilhoso. E temos que ajudar de alguma forma
por caridade a quem tem esse compromisso, que são os nossos guias. O guia daqui, que é o Caboclo das Matas, foi chamado Caboclo, se eu não me engano, Paraguaçu, o primeiro guia incorporado nessa média. Serra Negra, Paraguaçu, algum Rompimato, tem um outro guia. Então, ela teve uma irmã que ajudou, um pai que era o guia, e aí ele exerceu a mediunidade por 66 anos. Então você vê muito pai de santo, você vê muitas pessoas dedicadas exclusivamente, o que esse livro fala, que não dá tempo, a cumprir as suas missões espirituais. Então, Thaís, eu era um médium, aí chegou um dia lá, eu falei assim para um amigo, nem me lembro direito, aí, mas eu tenho uma missão. Vocês acham que eu tenho uma missão? Tem? Tem mesmo? Tenho? Levanta a mão só para eu ver. Eu tenho uma missão. Perfeito. Aí eu virei para esse meu amigo, eu tenho uma missão. Ô Paulo, quem não tem missão? Quem não tem missão? Todo mundo tem missão. Agora, eu tenho que fazer melhor pela minha missão. O que eu vim fazer? O que eu vim fazer aqui na Terra? O guia espiritual dessa irmã, o guia espiritual do Paulo, o guia espiritual de vocês. Temos que ter relação com ele. Ele é que sabe quais são as nossas provações. Então, no próximo sábado, para os médios, nós vamos ter um trabalho de desenvolvimento espiritual. Vou ver se eu dou um banho nos irmãos, nas irmãs. Estudar. Possivelmente eu vou começar pelo orixá, que os irmãos não entendem o que é orixá. Não dão data do nascimento, não procuram a mim, então não posso fazer nada. Eu preciso ordenar os médios, mas muitos não procuram, né? O que eu vou fazer? Tá joia? Ó.